Bom, gente, bem-vindo a mais uma videoaula do projeto Sistema Bibliotecário PHP. Essa é a 13ª videoaula e hoje é o seguinte, ó. Só para lembrar, tá, gente? Essa videoaula e outras videoaulas podem ser conferidas no seguinte endereço: site informaticaentretenimento.blogspot.com, e sou eu e a Verônica, os administradores do blog. Bom, seguinte, na aula anterior a gente criou a tela de login, onde que a gente colocou nome e senha aqui. Pode ver que eu posso digitar aqui, ó, teste, e a senha já está no formato senha, ó, teste. Porém, só para arrumar aí, ó, tá vendo esse arquivo recebe login aqui? Na hora que eu salvei ele na pasta errada, tá, gente? Ó, pode ver que ele é .php. Se eu olhar lá no raiz, ó, projeto PTCP 2012, eu acabei salvando ele dentro da pasta template aqui, ó. Pode ver ele aqui, ó, recebe login. Então só vou fazer o seguinte, ó, vou fechar ele aqui, ó, cliquei no botão direito, close, vou lá na minha pasta lá, ó, vou dar um Ctrl X nele aqui e vou colar ele no raiz aqui, ó, Ctrl V. Bom, volto aqui pro Dreamweaver, vou dar um Ctrl O aqui e vou abrir ele aqui, ó, login usuário. Então olha só, no arquivo login usuário, opa, eu fiz coisa errada ainda. Só verificar lá, gente, Ctrl O, login usuário, pera aí. Eu vou abrir esse aqui, ó, recebe login, aí, ó. O arquivo login usuário é onde que a gente fez referência a esse arquivo aqui, ó, recebe login. Então só para ficar claro, ó, para a confusão que eu fiz, ó, no raiz tem o config, o index e recebe login. É os três arquivos em PHP. E no template a gente tem o index, o layout e login usuário, tá? Então voltando aqui, ó, aqui no nosso arquivo recebe login não tem nada ainda. Então a gente vai começar agora com os scripts em PHP para justamente o que o usuário digitou, ó, só vindo design aqui, ó, o que o usuário digitar aqui para nome, ó, então o que ele digitar aqui para nome, o nosso arquivo recebe login, esse arquivo aqui poder pegar, tá? Então presta bastante atenção, ó, que eu vou fazer referência para a gente poder pegar as informações no campo do formulário. Eu vou fazer referências daqui, ó, apelido login vai ser para pegar o nome, então o que ele digitar no campo vai ser passado para mim através desse apelido login, e a senha dele vai ser passado para esse daqui, ó, senha login. Então vamos lá, começando aqui, ó. Primeira coisa que eu vou fazer é mandar incluir, ó, eu vou dar um include aqui, justamente do meu arquivo configs.php, ponto e vírgula, para ele poder chamar esse arquivo, porque aqui é onde que eu faço a referência ao meu template, é onde que eu faço referência ao meu banco de dados, tá? Então vamos lá. Adicionei o arquivo configs.php, vou criar uma variável em PHP aqui, ó, começa com o símbolo de dólar, eu vou chamar ele de erro, tá? E a princípio eu não vou deixar nada nele aqui, ó. Então abri aspas, fechei aspas. Já vocês vão entender o porquê que eu tô fazendo isso, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Se abriu a estrutura se aqui, ó. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui, ó, exclamação empty. Só para vocês entenderem, tá, gente, ó. Ele verifica para mim se esse exclamação significa não, empty é vazio, se não está vazio. Então o que que não está vazio? Justamente, ó, lembra que eu usei aqui, ó, o método post, ó, cadê ele aqui, ó? Eu usei o método post. Então para eu poder pegar as informações, eu vou colocar assim, ó, empty de quem? Dollar underline aqui, ó, post. E aqui dentro, ó, aqui dentro, entre aspas, eu vou colocar o campo que eu quero pegar. Eu quero pegar justamente isso daqui, ó, apelido login. Então vou dar um Ctrl C aqui e vou trazer aqui dentro, ó, Ctrl V, e vou colocar aqui, ó, se, o que eu estou falando pro PHP, ó, se lá no campo apelido login, que é justamente fazendo referência a esse campo aqui, ó, esse daqui, ó, se não tiver vazio, o que vai acontecer? Então o que eu vou fazer? O seguinte, ó, eu vou falar que a minha variável, aí eu vou criar uma outra variável aqui, ó, vou deixar o mesmo nome, tá? Apelido login recebe. Então se não tiver vazio, então olha só, não vazio, se não tiver vazio, se o usuário digitou alguma coisa aqui, ó, se o igual tá o meu aqui, ó, teste, ele digitou alguma coisa, eu vou fazer pegar no arquivo lá. Então eu vou colocar assim, ó, minha variável apelido login recebe o que? Justamente através do método post o que tem lá. Então eu vou colocar aqui, ó, Ctrl V aqui, ó,
o que o usuário digitou lá. Porém, vou colocar aqui ó, um else aqui, ó. Se tiver vazio, eu vou falar que minha variável apelido login recebe, deixar ele em branco aqui, tá? E a minha variável erro, vou concatenar, concatenação em PHP é o ponto recebe, e vou colocar entre aspas aqui, ó, digite o seu nome de usuário, ponto e vírgula, tá? Então só para comentar aqui, ó, abertura do if, aqui fechamento do if, aqui a abertura do else e aqui fechamento do else. Bom, esse daqui, então só para a gente poder entender, isso daqui, se caso o nosso campo lá não tiver vazio, ele vai pegar o que ele digitou no campo e vai guardar nessa variável aqui, ó, apelido login, essa variável que eu criei em PHP. Então o que ele digitou aqui no campo, ó, quem vai pegar para mim essa variável aqui. Só que se eu olhar aqui, ó, eu tenho a senha ainda, ó. Vou pegar a senha então, vou fazer a mesma coisa, ó. Se estrutura condicional aqui não empty, ou seja, não vazio, de quem? Aí através do método post aqui, porque eu estou usando lá, ó, método post, e entre aspas eu vou ver o que ele digitou aqui, ó. Então voltando para o código aqui, ó, olha lá para você ver qual que foi a identificação do name nele, sem login. Vou dar um Ctrl C, vou vir aqui, ó, vou dar um Ctrl V aqui, ó, tá? Então, se não tiver vazio, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável aqui, ó, vou chamar ela de, vou colocar senha usuário, ó, senha usuário. Estou criando uma variável chamada senha usuário e ele vai receber justamente o que está lá no formulário. Através do método post, eu pego o que está lá, ó, Ctrl V aqui, ó, pego o que tem lá, ó, senha usuário. Então, ou seja, se ele realmente digitou alguma coisa, ou seja, não vazio, lá no campo senha, quem vai pegar o conteúdo vai ser essa variável senha usuário. Caso contrário, ó, é o nosso else aqui, ó, se tiver vazio, eu vou falar que minha variável senha usuário recebe através do método post, ó, justamente o que tem lá, ó, fecha aqui, ó. E a nossa variável erro, eu vou concatenar aqui e vou falar o seguinte, ó, digite a sua senha, ponto e vírgula. Vou só comentar aqui, ó, abertura do if, fechamento do if, aqui abertura do else, fechamento do else. Então esse daqui, ó, vou colocar com um comentário aqui, ó, verifica se o campo nome não está vazio. Se ele não tiver vazio, a nossa variável, então vou colocar aqui, ó, variável em PHP recebe o conteúdo do campo nome. Aqui é a mesma coisa, tá, gente? Aí, caso contrário, ó, se tiver vazio, variável PHP fica em branco. E aqui, variável em PHP recebe string, que é o string que eu estou passando esse texto, que é digite seu nome de usuário. Aqui é a mesma coisa, ó. Verifica se o campo senha não está vazio. E se não tiver vazio, variável PHP recebe o conteúdo do campo senha, tá? Então, e caso contrário, vai acontecer essas coisas aqui, ó. Nossa variável vai, só arrumar um negócio aqui, tá, gente, ó. Senha usuário, aqui, deixa eu só trocar isso aqui, ó. Isso aqui não tem nada disso aqui não, agora que eu tô vendo aqui, ó. Se tiver em branco, só vou colocar uma mensagem aqui, ó.
apelido login fique senha login fique branco, e aqui fica desse jeito aqui, ó, só arrumando aqui, tá? Porque eu digitei o mesmo código aqui de cima aqui, ó. Vamos fazer um teste, ó. Agora vocês vão entender, ó. Vocês perceberam que eu criei uma variável chamada erro e deixei ele em branco? Pode ver que se realmente o usuário digitar alguma coisa aqui dentro, ele não vai chamar a variável, só vai chamar a variável erro se caso ele não digitar nada, aí vai passar uma string aqui, ó. Então olha só, se eu fazer um teste aqui, ó, se primeiro só vamos ver se realmente o que ele digitou no campo vai aparecer, tá? Vou colocar aqui, ó, se variável erro igual a branco, ó, se nossa variável erro não tiver nada dentro dela, quer dizer que o usuário digitou alguma coisa aqui e ele digitou alguma coisa aqui. Só lembrando que isso daqui é no campo nome e esse aqui é no campo senha. Então eu vou colocar aqui, ó, echo, entre aspas aqui, ó, nome de usuário, dois pontos, e eu vou chamar, e vou chamar justamente a nossa variável, ó, chamado apelido login. Vou colocar um BR aqui, quebra de linha, e senha, dois pontos, e vou chamar minha variável aqui, ó, senha usuário. Vou colocar um BR aqui. Isso aqui é só para fazer um teste, tá, gente? BR. Eu vou colocar um ponto e vírgula. Então, olha só. Se realmente ele digitar alguma coisa nesse campo, e no campo nome e no campo senha, quer dizer que nossa variável erro vai ficar em branco, de tal forma que ele vai mostrar para mim o nome do usuário é o que ele digitou e a senha é o que ele digitou no campo aqui. Se não, vou colocar aqui, ó, else. Se não, isso aqui é só um teste, tá, gente? Else. Vou colocar assim, ó, echo, vou mandar exprimir na tela. Vou colocar assim, ó, existem campos sem preencher. E aproveita e traga a variável erro aqui, ó. Vou dar um BR aqui, ó, BR aqui, ponto e vírgula. Vou dar um Ctrl S para salvar as alterações e vamos lá para o meu sistema. Vou colocar aqui, ó, teste pá. Ele deu um erro na linha 11, é até interessante acontecer esses erros para a gente arrumar, ó. Ele deu um erro aqui, ó, na linha 11. Então vamos lá na minha linha 11, ó, linha 11 está aqui, ó. Então vamos ver o que ele colocou de erro aqui, ó. Pode ver que a variável em PHP começa com um símbolo de dólar. Então eu coloco aqui, eu vou dar um Ctrl S de novo, vou voltar aqui. Vou digitar teste, vamos ver, entrar. Agora ele deu um erro na linha 20, vamos lá na linha 20, vamos ver o que tem de erro aqui, ó, na linha 20, a mesma coisa, esqueci do símbolo dólar aqui, ó. Vou dar um Ctrl S para salvar as alterações, vamos voltar de novo aqui, vou digitar teste, entra. Pode ver que ele trouxe para mim, ó, nome de usuário, teste, senha, teste. O que eu digitar no campo aqui, ó, então eu vou colocar aqui, ó, Janderson Cruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, ó, dá um clique em entrar, pode ver que ele pode pegar o nome de usuário, Janderson Cruz, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, o que eu estou digitando no campo do formulário, ele está trazendo para mim. Tanto é que se eu voltar aqui e não colocar nada, ó, eu vou dar um clique em entrar, ó. Existem campos sem preencher. Digite seu nome de usuário e digite sua senha. Pode ver que eu usei uma estrutura if else aqui, ó. Se a variável erro estiver em branco, quer dizer que ele digitou alguma coisa no campo, tanto nome, ó, ele digitou tanto no campo nome quanto no campo senha. Agora, se a variável erro, né, se um desses campos não digitar nada, ele cai no else dele aqui. Então, se ele executar o if aqui, ó, ele mostra para mim aqui, ó, login senha aqui, ó, login senha. E no else ele põe que existem campos sem preencher e traz variável erro para mim aqui. Tudo bem? Só foi um teste. Agora vamos continuar. Então, isso aqui que eu fiz aqui, ó, para baixo aqui, só vou apagar. Foi só para mostrar para vocês, tá, gente? Estão fazendo o último teste aqui, ó. Se eu digitar alguma coisa, ó, olá, ele realmente está pegando para mim o que está no campo, ó lá, ó, nome do usuário, olá, senha, olá. O que eu digito no campo ele está pegando para mim. Bom, agora que ele está pegando o que eu digitei no campo, então eu vou só apagar isso daqui, ó, que foi só para mostrar para vocês. E para a gente reescrever. Então, até aqui esse código
Tranquilo. Agora dando continuidade aqui, ó. Só que eu vou deixar para a próxima videoaula, tá, gente? Aí a gente já termina essa parte, que aí eu já vou entrar justamente uma parte importante, que é justamente a gente verificar se realmente o que o usuário digitou para nome de usuário e senha corresponde ao que eu tenho lá no banco de dados. Então, vou deixar para a próxima videoaula, tá? Só para terminar, ó, essa videoaula e outras videoaulas podem ser conferidas no seguinte endereço do site: informaticaentretenimento.blogspot.com. Tchau e até a próxima videoaula.